Olá pessoal, vamos para uma aula sobre porcentagem. Quando a gente fala sobre porcentagem, é uma situação muito interessante, muito comum na vida econômica, na vida financeira e nos vestibulares. Vamos pegar alguns valores aqui para a gente começar a raciocinar sobre porcentagem. Um ponto interessante na hora da gente trabalhar com porcentagem é trabalhar com esses números na sua forma em decimal. Particularmente em situações que são mais convenientes, faz com que você consiga ter um cálculo mais rápido do que ficar trabalhando com os valores em porcentagem propriamente dito. Esses valores que a gente está vendo aqui em porcentagem, a gente pode transformar eles para sua forma de decimal. Para fazer isso, basta a gente dividir por 100%. Quando a gente pega, por exemplo, 75%, a gente está querendo dizer que isso vale 75 partes a cada 100 partes. Então, 75 dividido por 100 dá 0,75. Usando esse mesmo raciocínio nas próximas situações, por exemplo, 13% é o mesmo que 0,13. 20% é o mesmo que 0,2 ou 0,20, porque não precisa colocar esse zero depois do 2, porque zero depois da vírgula não faz diferença. 2%, se a gente dividir 2 por 100, vai dar 0,02. 8,4% dividido por 100 vai ficar 0,084. 100% dividido por 100 vai dar 1, que representa a unidade, representa o todo. E 162% dividido por 100, a gente fica com 1,62. E aí você pode até se perguntar, professor, mas existem números acima de 100%? Sim, existem, dependendo da situação, dependendo do contexto, a gente pode falar de 180%, 190%, 200%, 300%, não existe nenhum problema quando a gente fala desses valores acima de 100%. E basicamente por que a gente vai utilizar esses valores em decimal? Por que é mais conveniente? Porque tem várias situações onde a gente pode ganhar tempo de resolver algumas questões sem necessitar fazer as famosas regrinhas de 3. Eu vou mostrar algumas situações para vocês aqui, por exemplo. Mas só lembrando que quando você tem um valor decimal, para transformar para a forma de porcentagem, basta você multiplicar por 100% e você tem um valor em porcentagem, certo, pessoal? Transformando de decimal para porcentagem, você multiplica e de porcentagem para decimal você divide. Agora vamos lá para os exemplos que eu falei para vocês, né? Situações. Por exemplo, quando a gente quer calcular 70% de 30, né? Seja 30 reais, seja 30 alguma coisa, normalmente é muito comum que os alunos utilizem a regra de 3 para fazer isso, mas a gente pode utilizar o método direto que é muito mais rápido. Quando a gente fala de 70%, a gente está falando de 0,7. Então, 70% de 30, você precisa apenas colocar 0,7, porque esse 0,7 representa 70%, e o valor de 30 você simplesmente coloca vezes 30. Então, fica 0,7 vezes 30, que fazendo essa continha é muito fácil, você vai conseguir o valor de 21. Então, 70% de 30 é 21, por exemplo. Se é uma questão estivesse falando de uma situação onde você vai conseguir 70% de 30 reais. Então, 70% desse valor corresponde a 21 reais. Vamos a outro exemplo. Por exemplo, se a gente estiver falando 15% de 60. Para a gente conseguir encontrar esse valor, basta você pegar 0,15 vezes 60, porque esse 0,15 representa 15%. Então, quando você multiplica 0,15 vezes 60, você está encontrando o correspondente a 15% de 60, que nesse caso vai dar 9. Quando a gente quer a situação, por exemplo, que a gente quer 2% de 250 reais, por exemplo, basta você pegar 0,02 vezes 250. Então, quando você faz essa continha, você vai obter o valor de 5. Então, é muito mais rápido, muito mais fácil que você fazer uma regra de 3 para achar esses valores, né? Outras situações também são bem interessantes. Vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem um determinado valor, como por exemplo 60 reais ou 60 algum valor que a gente acha interessante, alguma unidade específica, e a gente quer aumentar 25%, por exemplo, desse valor, né? Então a gente tem 60 reais e a gente quer aumentar 25%. A gente está interessado no valor final dessa situação. Então, para a gente encontrar esse valor final já aumentado em 25%, basta você pegar e multiplicar esse 60 por 1,25. Então, quando a gente está se tratando de um aumento de 25%, você já quer encontrar esse valor final, você basta multiplicar por 1,25 e você já vai encontrar o valor final, que vai ser R$ 75. Então,
R$ 75 corresponde ao valor de R$ 60 aumentado em 25%. Esse 1 corresponde à unidade, que é o valor atual do que a gente está tentando encontrar, né? Que é o 60% mais 25%. E esse aumento é esse 0,25 que vai ter aí para a gente, né? Então, é a unidade 1 mais 0,25. Então, vai dar aí 1,25, certo? O valor que a gente vai multiplicar. Por exemplo, se a gente estiver interessado em aumentar 10% um valor de 40, então um aumento de 10%, basta você pegar e multiplicar esse 40 por 1,1. Então 1,1 vezes 40 vai dar R$ 44, certo? Se, por exemplo, a gente estiver falando de reais aqui no caso. Um ponto interessante é quando a gente fala também das questões de redução ou desconto. Por exemplo, se a gente está interessado em reduzir 20% de 300, né, seja R$ 300, 300 alguma coisa, então vamos pensar no seguinte, reduzir 20%. Se a gente reduz 20%, o valor final daquilo que a gente está interessado passa a ser 80% do valor inicial. Por que 80%? Porque reduziu 20. Então 100% menos 20 dá 80. Então se a gente está interessado no valor final, a gente está interessado em 80% do valor atual. Então, para a gente fazer uma redução de 20%, basta a gente multiplicar 0,8 vezes 300, porque 0,8 vai se representar 80% e 300 é o valor atual. Então, esse valor vai dar R$ 240. Então, R$ 240 corresponde a 300 reduzido 20%, certo, pessoal? Outra situação, por exemplo, a gente quer reduzir 5% de R$ 60. Então, se reduziu 5%, então imagina, tem 100%, reduziu 5, fica 95. Então, o valor final vai ser 95% do valor atual. Se o valor atual é 60, então a gente está interessado em saber 95% desse valor, então a resposta fica 0,95 vezes 60, que fazendo a continha vai dar 57. Então, o valor de 60% reduzido em 5% vai dar 57. Certo, pessoal? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.